Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Elton Chaves e estou aqui para fazer um convite para você, neném. Olha só, eu, professor Elton Chaves, junto com a família Estúdio Aulas e a família Espaço Campus, convidamos você para ser um servidor do Hemocentro. Então, neném, não se esqueça, Hemocentro, tô dentro, beleza, galera? Você sabe que o concurso já foi autorizado, que o concurso vai sair e que uma vaga é sua. Você sabe também que a concorrência vai ser elevada, o nível dos candidatos vai ser alto, a nota de corte vai ser alta, então a ideia é estudar com antecedência, galera. Temos que estudar com antecedência e um estudo direcionado. Por isso a gente está aqui hoje para te dar uma dica referente a este concurso, porque a gente quer que você esteja e seja aprovado, beleza, galera? Tranquilidade total? Então não esqueça, lembre-se disso, Hemocentro, eu tô dentro. Vamos nessa, galera, beleza? Tranquilidade total? Vamos para a tela e vamos responder uma questão com vocês? Olha só, a questão que a gente vai responder com vocês é uma questão bastante cobrada, bastante explorada em provas de concurso. Questão essa que diz respeito à hipertensão arterial. Essa questão que a gente traz aqui para vocês foi aplicada no ano de 2014, junto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para o Hospital Universitário de Sergipe, cargo de enfermeira assistencial. Mas esta questão, galera, é uma questão que ela pode ser tanto explorada para o concurso do enfermeiro, quanto explorada para o concurso do técnico em enfermagem. Então vamos para a questão. Sobre a hipertensão arterial, assinale a alternativa correta. Letra A. Nós negros, professor, aprenda a ler, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Nos negros, a prevalência e a gravidade da hipertensão são maiores, o que pode estar relacionado a fatores étnicos e ou socioeconômicos. Letra B. O uso de antiagregantes plaquetários é contraindicado para pacientes que apresentem hipertensão e doença cardiovascular manifesta. Letra C. O tratamento não farmacológico é uma medida ineficaz para o controle da hipertensão arterial, sendo, portanto, pouco recomendado. Letra D. Hipertensão arterial é definida como pressão arterial diastólica maior ou igual a 130 milímetros de mercúrio e pressão arterial sistólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Letra E. Recomenda-se que a medida da pressão arterial em gestante seja feita na posição supina. A determinação da pressão diastólica deve ser realizada na fase 4 de Korotikoff. Neném, olhem para mim, olhem nos meus olhos. Olha nos meus olhos, isso. Olha só, gente, toda vez que você vai prestar um concurso, e o concurso do Hemocentro não vai ser diferente, saiba que existe uma probabilidade imensa, galera, de se ter uma questão sobre hipertensão. O que a gente precisa lembrar sobre hipertensão? Vem comigo, olha só, neném. Primeira coisa, hipertensão arterial é uma condição multifatorial. Guarda isso, certo? Aonde? Para que eu diga que o indivíduo seja hipertenso, ele tem que ter níveis elevados e sustentados de pressão arterial. Beleza? Tranquilidade total? Primeiro ponto. Então, segundo ponto. A gente vai dividir a hipertensão arterial em primária e secundária. Tranquilidade total? Em relação à hipertensão arterial primária, o que você tem que lembrar? Existem alguns fatores de risco para que eu venha desenvolver hipertensão arterial. Quais são os mais cobrados na sua prova? A idade, primeiro. Por quê, professor? Olha só, quando eu completo 65 anos de idade, eu terei em torno de 65% de chance de ser hipertenso. Como assim, professor? Você vai lembrar do seguinte, a hipertensão arterial relacionada à idade, ela é um fator que linear, tá certo? É um fator marcante. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Em outras palavras, com o passar dos anos, as suas artérias elas vão ficando mais rígidas, vão perdendo mais a elasticidade e o que é pressão? Força sobre área. Quando você diminui a área, você aumenta a pressão. Então, a proporção dos anos se passam, eu tenho a tendência a desenvolver o quê? Hipertensão arterial sistêmica. Portanto, o fator idade é um fator chamado um fator de risco, um fator linear. Como assim?
ele é sempre progressivo. Quanto mais idade eu tiver, mais chance eu tenho de ser hipertenso. Tem outros, tem. A obesidade também. Você que é gordinho, saiba de o seguinte, galera, na boa, nenhum gordinho é gordinho à toa. A gente tem sempre um motivo para ser gordinho. Tem ou não tem? Tem sim, né? Tá certo? Mas não brincando com os gordinhos, adoro os gordinhos. Eu venho de uma família que a maioria das pessoas são gordinhas. Inclusive, quando eles estiverem assistindo essa aula, vão ficar zangados comigo, mas é a verdade. Olha só, a obesidade, ela também é um fator de risco para quê? Para que o indivíduo desenvolva hipertensão arterial. Tranquilidade total? O sedentarismo, galera. O tabagismo, o etilismo, tá certo? E tem mais coisa. Sabe-se o seguinte, isso está publicado nos seus manuais. O fator socioeconômico. Professor, mas espera aí, me explica esse negócio melhor. Galera, quanto menor o poder socioeconômico de um indivíduo, mais tendência ele tem a desenvolver hipertensão. Não, professor, espera aí, pelo amor de Deus, quer dizer que se eu sou pobre eu sou hipertenso? Não é isso, galera. O seu manual é bem claro. Se você vem de um poder socioeconômico mais baixo, você se alimenta de forma mais, o quê? Errônea, você não tem os alimentos necessários para ter uma dieta balanceada, e você sabe, você que já fez dieta, que fazer dieta não é barato, tá certo, galera? Então o fator socioeconômico você pode marcar aqui, quanto menor o fator socioeconômico, maior o risco que a pessoa tem de desenvolver hipertensão. Consumo excessivo de sal, galera, de cloreto de sódio. Quanto mais sódio eu venho a ingerir, mais tendência eu tenho a desenvolver hipertensão arterial sistêmica. E outro detalhe, sabe-se do seguinte, que os indivíduos da raça não branca, certo? Não branca, professor, não branca, tá certo? Todos os indivíduos da raça não branca, eles têm tendência maior a desenvolver hipertensão. Tanto é, galera, que na África Negra se tem um índice bastante elevado de pessoas hipertensas. Então, se eu sou negro, como tem no meu manual, se eu sou da raça não branca, eu tenho sim mais tendência a desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Outro detalhe, o fator hereditário. Se eu venho de uma família que as pessoas são hipertensas, eu já carrego esse fator comigo, eu tenho mais tendência a ser hipertenso. Tranquilidade total? Então esses são os principais fatores de riscos e eles são bastante explorados, quase que não sai, né, galera? Em provas de concurso. Show de bola? Outro detalhe importante. Gente, como é que eu posso diagnosticar que o indivíduo, porventura, possa vir a ser hipertenso? Eu tenho que fazer o quê? Aferição, tem que fazer toda uma anamnésia dessa pessoa, mas que cai muito na sua prova é a questão da aferição da PA. E quando a gente pergunta para uma pessoa se você sabe aferir PA, quase todo mundo da área da saúde diz que sabe. Quando você vem para a prova, você erra. O que a gente tem que lembrar o que cai na nossa prova? A orientação é o seguinte, se faz algumas perguntas para o paciente. Quando ele chega para aferir a PA com você, você deixa ele em torno de 5 minutos em repouso, você explica para o paciente o que você vai fazer antes do procedimento, não é durante do procedimento, é antes e depois, ou seja, você tem que orientar o paciente a não conversar durante o quê? A aferição da PA. Você tem que utilizar o manguito adequado para este paciente. E que manguito adequado é este que cai na sua prova? 40% da circunferência do braço, 80% do comprimento. Então é a relação de 1 para 2. Outro detalhe, a posição recomendada para a aferição da PA. Sentado, pernas descruzadas, cotovelo levemente fletido, palma da mão voltada para cima, dorso recostado na cadeira e os pés firmemente apoiados no chão. Essa é a posição recomendada. Não é a posição exclusiva, galera, certo? Tem outras posições? Tem, professor. Então me diga, professor, me ajude a dar um tapa na pobreza e ser um servidor do Hemocentro. Então vamos lá, neném. Quando a mulher está gestante, existe uma posição bastante recomendada para ela aferir a PA, decúbito lateral esquerdo. Mas por que, professor? Tem que ser o decúbito lateral esquerdo na mulher gestante que está gerando seu babysauro? Babysauro a gente chama carinhosamente o nosso recém-nascido. Porque, olha só, quando ela deita à direita, quarto, quinto mês de gestação, o útero já está ali mais ou menos acima, ou a nível da cicatriz umbilical, começa a comprimir a veia cava inferior. Com isso, o retorno de sangue para o coração, ele fica prejudicado, porque você sabe que a veia cava inferior, ela traz de volta para o lado direito do coração
praticamente tudo que está relacionado ao teu tórax para baixo. Grava assim. A nossa ideia aqui é te dar a dica para o concurso, é para você ser um servidor do Hemocentro. Tranquilidade total? Outro detalhe importante, existe mais duas posições. Existe a posição ortostática, existe a posição supinada. Professor, então eu posso aferir a APA de um indivíduo na posição ortostática, supinada e lateral, decúbito lateral esquerda, assim como sentado? Sim. Me dê um exemplo aí de quando é que eu devo aferir a APA de um indivíduo na posição sentado, ortostática, e supinada. Quando você tiver com um indivíduo, por exemplo, que tem insuficiência cardíaca congestiva, quando ele já tiver história de hipertensão arterial já diagnosticada, quando ele tiver as famosas desautonomias, tá certo, galera? Então a orientação é que você venha aferir a PA desse indivíduo em posição decúbito lateral, posição sentada, certo? Ortostático e supinado. Show de bola, show de bola. Você tem que fazer algumas perguntas para esse paciente? Tem. Tipo, você tem que perguntar para ele se ele está com a bexiga cheia. O que ele tem que responder para você? Não. Beleza. Se ele praticou atividade física em um intervalo de 60 minutos, o que ele tem que responder para você? Não. Se ele fez uso de cigarro no intervalo em média de 30 minutos, o que ele tem que responder para você? Não. Se ele fez uso de uma dieta bastante pesada, um mocotó da vida, como a gente faz lá no Nordeste, tá certo? Se ele usou cafeína, se ele ingeriu bebida alcoólica, o que ele tem que responder para você? Não. Pasmem, galera, essas orientações caem na prova e a gente erra, tá certo? A gente erra por quê? Porque não tem um direcionamento. Por isso que eu convido vocês a fazer parte desse projeto. Nós aqui da família Estúdio Aulas, assim como do Espaço Campus, que a gente vai ter os nossos cursos presenciais, beleza? Eu conto com vocês. Tem mais coisa, professor? Tem. Como é que eu posso tratar esse paciente? Existe o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O tratamento não farmacológico é orientações que você vai dar para esse paciente. Que orientações, professor? Perder peso, ter uma vida mais saudável no sentido de dieta equilibrada, praticar atividade física pelo menos 3 vezes na semana, eliminar o tabagismo, reduzir com a questão da ingestão do álcool, e já foi também explorado em provas de concurso uma questão interessante sobre o chocolate amargo. Eles perguntaram se o chocolate amargo ele pode interferir na redução dos níveis pressóricos. A resposta era verdadeira, isso você encontra no seu manual. Tranquilidade total, mas existe também um tratamento farmacológico. No tratamento farmacológico, a gente vai utilizar o quê? A gente vai utilizar o inibidor da ECA. Quem seria o inibidor da ECA, professor? O nosso querido e amado captopril, certo? A gente vai utilizar beta-bloqueadores. Exemplo, professor, o atenolol. Diuréticos, exemplo, professor, a furosemida, a hidroclorotiazida, tá certo, galera? Antiagregantes plaquetários também são muito utilizados, tá certo, neném? Tranquilidade total? Então, olha só, diante dessas informações, vamos agora voltar para a questão e respondê-la, beleza? Vem para a tela, neném, vem para a tela. Então, veja bem. Mais uma vez, vamos começar. Hospital Universitário de Sergipe, cargo de enfermeiro. Sobre hipertensão arterial, ele quer assinale a alternativa correta. Vamos começar, galera, dessa vez pela letra E. Olha só, recomenda-se que a medida da pressão arterial em gestantes seja feita na posição supina. Já está errado, né, galera? Seja feita onde, galera? Posição decúbito lateral esquerdo. Decúbito lateral e esquerdo. Então a letra E já está falso. Tranquilo, neném? Letra D. Hipertensão arterial é definida como pressão arterial diastólica maior ou igual a 130 milímetros de mercúrio e uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Olhem para mim, olhem para mim. Do ponto de vista da sua prova, não esqueça disso. Quando eu serei hipertenso em termos de valores numéricos? Quando a minha pressão sistólica for maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio. Quando a minha pressão diastólica for maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Quando eu vou ser normotenso limítrofe? Quando a minha pressão sistólica estiver no intervalo de 130 a 139 e a diastólica de 85 a 89. Quando eu vou ter hipertensão estágio 3, que é uma hipertensão gravíssima, quando a minha pressão sistólica for maior ou igual a 180 milímetros de mercúrio e a minha pressão diastólica for maior ou igual a 110 milímetros de mercúrio. Beleza, galera? Tranquilidade? Quando eu vou ter uma pressão dita ótima,
quando a minha pressão sistólica for menor do que 120 milímetros de mercúrio e a minha diastólica menor do que 80 milímetros de mercúrio. Tranquilidade total, galera? Então volta para a tela, volta para a tela. Então essa questão está errada, olha só. Hipertensão arterial é definida como pressão arterial diastólica maior ou igual a 130, não, né, gente? Hipertensão arterial é definida como, gente? É definida quando a pressão sistólica for maior ou igual a 140 milímetros de mercúrio e a pressão diastólica maior ou igual a 90 milímetros de mercúrio. Então, isso aqui está falso, beleza? Letra C, a gente está atrás da alternativa correta. O tratamento não farmacológico é uma medida ineficaz, gente? Nunca, né, galera? Pelo contrário, é uma medida extremamente eficaz. É orientar esse paciente a ter uma dieta equilibrada, a perder peso, a evitar o estresse, a evitar uma comida com excesso de sódio, tá certo? A evitar o uso do tabaco, evitar o uso de bebidas alcoólicas. Então, é claro que isso aqui está errado. Onde está o erro, professor? Na palavra ineficaz. Letra B. O uso de antiagregantes plaquetários é contraindicado, galera. Opa, peraí, é contraindicado utilizar um AS para pacientes que apresentam hipertensão e doença cardiovascular manifesta? Isso aqui é falso, galera. Olhem para mim, olhem para mim. Pelo contrário, olha só, se eu sou hipertenso, se eu tenho história de doenças cardiopatas, que eu tenho história de cardiopatia, melhor dizendo, se eu tenho predisposição, por exemplo, a fazer um acidente vascular encefálico, eu sou um paciente que eu vou utilizar antiagregantes plaquetários. Por quanto tempo, professor? Pelo resto da vida, neném, pelo resto da vida, tá certo? Então volta para a tela, volta para a tela. Ele fala, galera, que é contraindicado, pelo contrário, certo? É extremamente indicado. E olha a letra A, gente. Nos negros, a prevalência e a gravidade da hipertensão são maiores, o que pode estar relacionado a fatores étnicos e ou socioeconômicos. Eles copiaram e colaram do manual, galera. Isso aqui é verdadeiro. Portanto, a resposta da questão é letra A de amor, galera. Letra A de amor, beleza? Olhem para mim, olhem para mim. Então, olha só, eu espero que essa dica seja de extrema valia para você e a gente espera por vocês aqui no nosso projeto e com certeza a gente vai para o seu churrasco, porque você vai ser um servidor do Hemocentro. Valeu, galera, um grande abraço!